Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, muito bom dia. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez no nosso projeto Sábado com o Pai, trazendo sempre uma mensagem do coração de Deus para o seu e para o meu coração. Hoje estarão conosco no louvor o nosso irmão Edson Pascoal e na mensagem o nosso irmão Wesley Carneiro. Se ajeite aí porque vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. É sempre com grande alegria que nos reunimos aqui para adorar o único e verdadeiro Deus. E estamos aqui há 123 semanas, sim, 123 semanas consecutivas para a glória de Deus. Muitos foram os desafios, mas muito maiores foram as bênçãos, maiores foram os momentos de desfrute diante do nosso Deus. Nosso Deus é tremendo e santo, e Ele preparou esse momento para que você e eu pudéssemos ter refrigério, para que a nossa alma pudesse descansar, para que Ele pudesse ministrar os nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir para que a nossa caminhada seja frutífera. Está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, está escrito assim: tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempos de guerra e tempo de paz. Eu não sei como está o seu tempo hoje, meu irmão, minha irmã, se é tempo de guerra ou se é tempo de paz. Se é tempo de plantar ou se é tempo de colher, não importa. O importante é você e eu nos lembrarmos sempre que o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas, inclusive da sua e da minha vida. Muitas das vezes começamos a olhar apenas para as dificuldades. O ano de 2023 já começou. Irmão Nilton, eu não consegui fazer nada daquilo que eu planejei. Acalma. Acalma o seu coração. Talvez você não tenha procurado na fonte certa. Como assim, irmão Nilton? Eu tenho ido à igreja, eu tenho feito tudo aquilo que... Meu irmão, minha irmã, o nosso Deus, Ele é um Pai. E como todo Pai, Ele quer intimidade com o Filho. Ele não quer apenas aquela conversa rápida. Ele quer que você possa contar para Ele os seus prazeres, os seus pesares, as suas dores, também as suas alegrias, também aquilo que vai alegrar o seu coração. Mas como assim? Ele não sabe, irmão Nilton, que eu sinto, que eu vou sentir? Claro que sabe. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Nós devemos buscá-lo, nós devemos conversar com Ele, devemos nos assentar, entra no seu quarto, fecha a porta e vai orar e vai falar com seu Pai. Fala com Ele tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que tem te deixado angustiado, porque faz parte. Nós não podemos sair do processo, mas podemos e devemos chamar o Senhor Jesus para que passe o processo juntamente conosco. E Ele está sempre pronto para nos ajudar. Ele está sempre debaixo de braços abertos para nos acolher, nos receber, nos alimentar para que possamos prosseguir a nossa viagem. Que você e eu possamos estar com os olhos no Senhor, não olhando para as circunstâncias, não olhando para as dificuldades, adversidades, mas que possamos estar com os nossos olhos no alto, de onde vem o nosso socorro. O nosso Senhor, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Se prepara aí, vamos chamar os nossos convidados para que aquilo que o Senhor planejou para nós nesse dia se cumpra. Mas antes, feche seus olhos. Não sei, provavelmente você que está comigo agora de manhã, de madrugada, aqui 6 horas da madrugada, você ainda não tem orado.
Muito obrigado pela sua companhia, que Deus possa te abençoar poderosamente em nome do Senhor Jesus. Mas talvez você está aí de tarde, de noite, de madrugada e ainda não orou. Feche seus olhos. Vamos falar com o Pai nesse momento? Vamos consagrar a Ele tudo que temos, tudo que somos, porque é assim, certamente, consagrando ao Senhor diariamente as nossas vidas, certamente a vitória dele virá sobre nós. Feche seus olhos. Vamos estar orando nesse momento em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, antes de mais nada, Deus, queremos agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade, ó Deus amado, de estarmos na Tua presença, ó Deus. Ah, Pai, honra a fé desse homem, dessa mulher, desse jovem, Senhor Deus, que, Pai, escolheu a melhor parte, ó Deus, que é estar na presença do Senhor. Ah, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Deus. Não aquilo que queremos ouvir, Pai, mas aquilo que precisamos ouvir, para que a nossa caminhada nessa terra seja frutífera, ó Deus amado. Traz paz ao nosso coração, Senhor Deus. Tira, Pai, toda incredulidade, Senhor Deus, todo medo, Pai, toda angústia, toda dor, Pai, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. E que seja estabelecida sobre nós, Pai, a alegria do Senhor, Pai. Ah, Deus. Em certa feita, Senhor Deus, o salmista Davi, ele fala com o Senhor, Pai, restitui-me a alegria da Tua salvação, Deus. Pai, nós pedimos nessa manhã, Deus, que o Senhor possa restituir, Pai, aqueles que perderam a alegria, Pai, que o Senhor possa restituir a alegria da salvação. E aqueles, Pai, que perseveram, Deus, que preservam a alegria do Senhor, a alegria da salvação, Deus. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, Pai, estar fortalecendo na caminhada, para que esse homem, essa mulher, esse jovem, ó Deus, possa estar também ajudando aqueles, ó Pai, que porventura, Senhor Deus, estejam fracos, ó Deus. Que a alegria da salvação possa entrar nessa casa, ó Deus, possa entrar nesses corações, ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus. Ah, Pai, muitas das vezes, Pai, nos esquecemos, ó Pai, dos propósitos do Senhor. Muitas das vezes, Pai, nos esquecemos que o Senhor Jesus veio aqui a esse mundo para nos buscar, para que pudéssemos ter a oportunidade de ter a salvação. E muitas das vezes obtemos a salvação, mas nos esquecemos de viver com alegria, Pai. A palavra do Senhor fala que era para servir ao Senhor com alegria, Deus amado. Por isso, Deus, nos ajuda, Pai, para que possamos, ó Deus, a cada dia, Pai, entusiasmados, Pai, com o poder do Senhor sobre nossas vidas, ó Deus, levar a boa palavra, Senhor Deus, levar a boa semente que é o Evangelho de Jesus Cristo, Deus amado. Fortalece esse irmão, fortalece essa irmã, Senhor Deus. Tira, Pai, todo o cansaço, ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, que caia por terra, ó Deus, toda a barreira, Deus. Tudo aquilo que tem tentado para impedir o agir do Senhor sobre nossas vidas, que caia por terra nesse dia, Pai, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, quando esse homem, essa mulher, esse jovem estiver diante desse vídeo, diante desse culto, ó Deus amado. Porque nós sabemos, Pai, que o Senhor é Deus de perto, mas o Senhor também é Deus de longe, ó Deus. O Senhor que está conosco aqui agora, Pai, às 6 horas da manhã, também estará com essa vida, Pai, quando abrir o seu coração, seja de tarde, seja de noite, seja de madrugada, Pai. Ah, Deus, para o Senhor não há limite, ó Deus amado. O tempo, ó Deus, é uma barreira apenas para nós, ó Deus, mas para o Senhor não, Pai. Sabemos que o Senhor mesmo ontem, hoje será eternamente, ó Deus. Sabemos que o Senhor reina sobre nossas vidas. Sabemos que o Senhor reina sobre nossas casas, ó Deus amado. Ah, Deus, prepara os nossos corações, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Ah, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que todo obstáculo caia por terra em nome do Senhor Jesus, ó Deus amado. Ah, Pai, que a internet possa funcionar, Pai, perfeitamente, Senhor Deus. Pai, que a palavra que o Senhor colocou no coração do nosso irmão Wesley, ó Deus amado, ela possa encontrar guarida em nossos corações, ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus. E receba, Pai, os nossos louvores, ó Deus, que serão entoados através do nosso irmão Edson Pascoal, Senhor Deus. Ah, Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa estar fazendo a obra no coração dele, assim como tem feito, ó Deus. Para que o perfeito louvor suba, Pai, até o trono da Sua graça, ó Deus amado. Para que o Senhor possa receber os nossos louvores, ó Deus amado. E que possamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, com a nossa mente e o nosso coração, dar louvores ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Fica conosco, Pai, porque tudo que for feito aqui é para a honra e glória do Teu santo nome. O Senhor é o convidado mais que especial, Deus, porque sem o Senhor nós nada seríamos, ó Deus.
Ai de nós se não fosse a tua graça. Ai de nós se não fosse o teu amor incondicional. Ai de nós, Pai, que se a tua misericórdia não se renovasse a cada manhã, como se renovou hoje sobre a minha vida, a vida desse irmão, dessa irmã. Estamos vivos, ó Deus. Isso é sinal de que a graça e a misericórdia do Senhor se renovou sobre nós. Mesmo, ó Deus, que muitas das vezes não entendamos, ó Pai, os projetos do Senhor, não importa. Nós confiamos em Ti. E sabemos que o Senhor tem sempre o melhor para nós, ó Deus. Que a Tua vontade, ó Deus, para as nossas vidas é sempre boa, agradável e perfeita, ó Deus amado. Como o Senhor tem ministrado ao meu coração, Senhor Deus, a minha vontade e a vontade desse irmão, dessa irmã pode ser boa. A minha vontade e a vontade desse irmão e dessa irmã pode ser agradável. Mas a vontade boa, agradável e perfeita é somente aquela que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, ó Deus, que venha a vontade do Senhor sobre nós, ó Pai. Não apenas nesse dia, Deus, mas sobre toda a nossa caminhada, Senhor Deus. Que venha a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. É a oração que faço, já agradecendo ao Senhor por tudo que nós faremos daqui em diante, ó Deus. Desde que começamos esse culto, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Não no meu nome, ó Deus, porque sou falho, mas no nome do teu Filho amado, o Filho perfeito, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Vamos estar chamando os nossos convidados aí para louvarem ao Senhor juntamente conosco, para estarem trazendo uma palavra do coração de Deus. Vamos estar aguardando aí. Bom dia, irmão Niltinho. Bom dia, irmão Edson, a paz do Senhor, tudo jóia? Paz do Senhor, tudo bom, graças a Deus. Primeiramente, quero agradecer a vocês por terem aceitado o convite. Eu tenho certeza que vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmão Edson, bom dia. Bom dia, irmão Niltinho, irmão Edson, paz do Senhor Jesus. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, tá bom? Muito feliz. Amém, meu irmão. Amém. Prazer, a honra é nossa em recebê-los. Irmão Edson, eu vou tirar o som aqui, se eu puder tirar também. Vou deixar o nosso irmão Edson nos conduzir a adoração. Daqui a pouco a gente volta no definitivo. Deus abençoe. Amém, amém. Irmão Edson, fica à vontade. Amém. Obrigado, irmão Niltinho, pelo convite mais uma vez, né, para a gente estar aqui participando desse momento, né, de louvor ao Senhor. Quero cumprimentar o irmão Wesley também aí, com a paz do Senhor, né? Dizer da satisfação que nós temos de compartilhar. É a segunda vez que nós participamos juntos, né, irmão Wesley? É a segunda vez, né? Então, prazer, né? Estarmos aqui mais uma vez e com esse tema de hoje, né? Vou deixar mais para o irmão Wesley aprofundar na questão, mas o tema avivamento, né? Esse tema tão rico, né? Tão importante para a nossa caminhada de fé. E eu queria que a gente pudesse, então, iniciar esse momento louvando a Jesus, dizendo desse prazer que nós temos de estar na presença dele e depois desfrutarmos dessa palavra do Senhor abençoada, né? Vamos declarar assim, ó. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai.
véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o plano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o plano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Aleluia. Como é importante, né, nós estarmos anunciando esse nome do Senhor, né? Isso também faz parte do avivamento que Deus tem para as nossas vidas, né? E eu queria finalizar cantando uma canção que fala sobre a adoração do Senhor, né? E há um caminho para a adoração, uma porta que tem que se abrir. E adorar a Deus é isso que nós devemos fazer sempre, né?
Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar, adorar a Deus, viver no teu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no teu altar, adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar, adorar a Deus, viver no teu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no teu altar, adorar a Deus e me entregar. E me entregar. Amém. Eu quero orar com você nesse momento, entregando a Deus esse momento de louvor, esse momento de adoração. Feche seus olhos, vamos entregar a nossa vida ao Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, nesta manhã, te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, ainda que online, de forma nos nossos lares, mas nós estamos, ó Deus, com o nosso coração, ó Deus, entregue ao Senhor, preparados, ó Deus, para ouvir a Tua voz. E pedimos nesta hora que o Senhor possa visitar, ó Deus, os nossos corações, preparar as nossas vidas, ó Deus, para receber a Tua palavra, receber, ó Deus, a orientação que vem somente do Senhor. Por isso nós te pedimos, ó Deus, abençoa o nosso irmão Wesley com poder, com autoridade, ó Deus, para que ele possa ser usado nesse momento pelo Senhor. Pai, recebe os nossos louvores, a nossa adoração, em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Agradecer, então, ao meu irmão Tim por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez e dizer assim que o meu coração se alegra de estar aqui, tá? E poder participar com vocês desse projeto maravilhoso. Amém? Amém, irmão Edson. Então, já que você está tão alegre assim, no finalzinho você volta de novo para cantar mais um louvor. Amém. Pode ser? Amém. Adorar o Senhor, vai continuar adorando o Senhor, porque também a ministração da palavra é uma forma de adorarmos ao Senhor, né? Com os nossos ouvidos, com os nossos corações nele. Amém. E o nosso Deus é tão maravilhoso, tão tremendo, que eu estava pensando aqui, quando você louvava, são 123 semanas trazendo esse programa do coração de Deus, primeiramente ao meu coração, né? Que a gente que está envolvido nesse projeto é o primeiro a ser abençoado, é o primeiro a ser ministrado, é o primeiro a ser exortado. E é maravilhoso a gente ver o poder de Deus, né, que durante 123 semanas tem nos dado graça, tem nos dado misericórdia, tem mostrado o amor dele, falando do amor dele, nos exortando, né, a sermos a melhor versão de nós mesmos,
a buscarmos, né? Sermos a cada dia um pouquinho mais parecido com o Senhor Jesus. E a palavra fala, né, que onde tiver 2 ou 3 reunidos o nome dele, que ali estaria. Então, o Senhor Jesus, ele está aqui nesse momento. E eu fico assim, emocionado porque somos tão pequenos, mas o amor dele é tão grande, o amor dele é tão maravilhoso, que mesmo sendo tão pequenos, ele é capaz de nos fazer mais do que vencedores. Meu irmão, minha irmã, você que está aí do outro lado aí, talvez ouvindo dentro do seu quarto, ou talvez ouvindo aí na rede, não sei, na varanda, não importa. O Senhor Jesus, ele te ama. E prova disso é que ele abriu mão de sua glória. É lógico que temporariamente, mas ele abriu mão da sua glória para vir aqui a essa terra, para que você e eu tivéssemos a oportunidade de nos reconciliarmos com o Pai. Nós que pela nossa natureza adâmica estávamos mortos em nossos delitos e pecados, sozinhos não conseguiríamos nos reconciliar com o Pai. Mas o Senhor Jesus, ele vendo a sua e a minha vida, já ali na cruz, ele via esse momento, porque o nosso Senhor Jesus, como Pai e como Espírito Santo, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele já via esse momento. Ele já sabia de tudo aquilo que você e eu passaríamos. Mas mesmo assim, ele escolheu nos amar. A palavra nos diz lá no livro de 1 João que Deus é amor. E nós então podemos dizer, o amor que é Deus nos amou. O amor nos ama. O amor escolheu fazer parte da sua e da minha vida, da sua e da minha história. Abra o seu coração, abra sua mente, assim como foi muito bem dito aqui pelo nosso irmão Edson. Abra sua mente, abra o seu coração, para que a palavra que vai ser ministrada agora não seja apenas mais uma palavra, mas seja uma palavra que vai trazer renovo, vai trazer conforto, vai curar a sua alma em nome de Jesus. Irmão Edson, até daqui a pouquinho em nome de Jesus. E agora em definitivo, agora com o nosso irmão Wesley. Bom dia, irmão Wesley. Deus abençoe. Bom dia, irmão Niltinho. Pai Senhor Jesus. Muito bom recebê-lo novamente, tá? Estamos felizes. E Deus tem os projetos dele, né? Tem os planos dele, né? Não foi planejado por mim ter você e o Edson de novo juntos, né? Que benção. Mas no projeto de Deus ali, já estava planejado esse dia, para que estivesse nós três adorando e louvando ao Senhor. Fique à vontade, irmão Wesley. Deus abençoe. Muito obrigado, irmão. Mais uma vez eu quero dar um bom dia para todos, principalmente aí, irmão Niltinho, irmão Edson, e dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez para a gente adorar o Senhor nessa manhã de sábado, né? Sábado, dia 28 de janeiro de 2023. E como o irmão Niltinho disse aí, não foi planejado, mas estou muito alegre por estar de novo participando desse programa, juntamente com ele, com o irmão Edson. É um prazer estar próximo desse, né, mesmo que virtualmente, mas próximo aí de vocês e do irmão Edson que adorou a Deus nessa manhã com louvores abençoados, né? Isso é muito gratificante. E quando me fora feito esse convite novamente, embora a gente fique um pouco preocupado, né, meu time, por causa da responsabilidade, que eu não me considero, né, um pregador, mas a gente, como eu disse da outra vez, a gente não pode negligenciar, né, o falar de Jesus, porque isso é bom, isso é importante, isso traz para quem está ouvindo um alento quando a gente fala de Jesus, daquilo que ele tem feito, das coisas que ele tem realizado em nosso meio. E conforme o irmão Niltinho disse nessa manhã, 123 semanas, não é isso? 123 semanas. E eu já fui aqui logo dar uma olhada. São mais de 2 anos. 2 anos, até pesquisei aqui, 2,35 transformado em 100 anos. É um tempo considerável, né? E que Deus continue, irmão Niltinho, nessa empreitada, nesse projeto abençoado que é esse sábado com o Pai que ele tem feito. E nós temos a certeza, Niltinho, que esse projeto ele tem alcançado vidas, esse projeto ele tem trazido frutos, esse projeto tem despertado pessoas,
esse projeto tem abençoado vidas e famílias, né? Mesmo, às vezes, você não tem noção, né, da dimensão, do alcance, né, desse seu projeto, mas é algo que, com certeza, o Senhor Jesus colocou no seu coração e você tem desempenhado isso de uma forma abençoada. Que Deus continue te abençoando, tá bom? Nesse projeto. Foi-me dado essa oportunidade, como a gente conversou durante a semana, eu gostaria de, nessa manhã, estar falando para vocês e para nós, na meditação da palavra, a respeito de um tema não muito desconhecido, né? Mas não pouco importante à luz da Bíblia Sagrada, que é o tema avivamento, né? Eu resolvi trazer nessa manhã a palavra voltada para a questão do avivamento, porque estamos enfrentando, não é nenhuma novidade para nós cristãos, que nós estamos enfrentando a cada dia que passa problemas advindo, não de ordem material, mas de ordem espiritual, coisas que vêm contra a igreja do Senhor Jesus e tem nos atacado e tem nos preocupado. Então, é um tema que está sendo tratado, irmão Nutinho, ali na nossa igreja, nesse primeiro trimestre do ano de 2023, na nossa escola bíblica dominical. Estamos falando a respeito de avivamento. E eu, tive esse desejo, senti esse desejo de estar falando. Acredito que é o próprio Espírito Santo que coloca essas palavras, e o desejo no nosso coração, da gente falar a respeito disso, avivamento, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, para a gente estar ministrando e meditando à luz da Bíblia nessa manhã. E eu gostaria aqui, desde já, trazer o texto base, o primeiro texto base aqui para a nossa meditação da palavra, que é o livro das Crônicas de Israel, o segundo livro das Crônicas de Israel, no capítulo 7, segunda Crônicas, capítulo 7, e o versículo 14, que é um texto bastante conhecido da Bíblia Sagrada, quando Salomão acaba de construir o templo, e ele ora, e ele consagra, e ele faz ali aquele grande sacrifício ao Senhor. Diz a Bíblia que Deus o responde. E no capítulo 7, verso 14, do segundo livro das Crônicas, diz assim o Senhor: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, gostaria de tomar esse texto bíblico como base para a gente meditar um pouquinho a respeito dessa questão do avivamento, porque é muito mais do que uma simples emoção, é muito mais do que estar numa epifania, num momento de êxtase, num momento de alegria, é muito mais do que isso, A luz da Bíblia Sagrada, a questão do avivamento, ela é mais até abrangente do que a questão dos dons espirituais, Eu não gostaria de iniciar falando de Atos 2, não, gostaria de iniciar no Antigo Testamento para a gente trazer à luz da Bíblia essa questão do avivamento, que uma definição do nosso português, se a gente for olhar no dicionário cristão, avivamento quer dizer ato ou efeito de tornar vivo, de avivar-se, de tornar mais animado, Essa é uma definição técnica, mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê a abrangência dessa questão, da necessidade que nós temos. A igreja hoje, século 21, na verdade, ano de 2023, que nós estamos aí já nessa década, Já iniciamos mais uma década. E eu gostaria de trazer para a nossa vida sobre a necessidade que a Igreja de Cristo tem ao longo dos anos, ao longo dos tempos, de se tornar e de participar, ser participante do avivamento, que é algo, irmão Nutinho, que não inicia no coração de uma pessoa, não
se inicia no coração de um grupo de pessoas ou de uma determinada igreja. O avivamento espiritual, ele é uma intervenção divina, é algo que parte de Deus e isso encontra guarida, isso encontra um coração disposto. E aí sim, a gente pode definir o avivamento como uma intervenção de Deus nos chamando para mudar, nos chamando para uma realidade espiritual, nos chamando para a transformação espiritual. Então, à luz da Bíblia, a gente pode definir avivamento como uma intervenção de Deus nos chamando para mudar a nossa realidade espiritual. Eu estava lendo hoje pela manhã o pastor Cláudio Honor de Andrade. Ele traz uma definição de que o avivamento pode ser definido como retorno aos princípios que caracterizavam a igreja primitiva. E aí ele vem falando que é retornar à regra de fé e prática, retorno à oração, retorno às experiências genuínas com Cristo, né? Retorno à responsabilidade da grande comissão, que é o ID do Senhor Jesus Cristo, que é o que o irmão Niltinho tem feito todos os sábados pela manhã. Então essa é a realidade, né? A realidade que Deus quer para mim, para você, para um grupo de pessoas, né? Para uma igreja, para uma cidade, para uma nação e até mesmo para o mundo todo, né? É mudar a nossa realidade espiritual, irmão Niltinho, diante da letargia, diante da insensibilidade, diante da apatia que às vezes, né, como diz a Escritura, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É o que está escrito, né? Então nós temos que, irmão Edson também, que está aí conosco nessa manhã, e todos os demais irmãos que estão online, o cuidado que nós temos que tomar. Porque com a multiplicação dos pecados, da iniquidade, e com a correria do dia a dia, os muitos afazeres, as muitas coisas que tomam o nosso tempo, às vezes de meditar, de estar presente na casa de Deus, de estar meditando na palavra, pode levar um indivíduo, pode levar uma sociedade, pode levar um grupo de pessoas, pode levar uma igreja a essa apatia, a estar insensível à voz do Espírito Santo. E nessa manhã eu queria trazer essa definição que a luz da Bíblia é um retorno, é um chamamento divino ao retorno daquilo que foi a igreja primitiva, transformando a nossa realidade espiritual, nos tirando do conformismo, nos tirando da apatia, nos tirando da insensibilidade, para a gente voltar, para a gente tornar, né, a viver aquilo que Deus tem para nós. Porque Deus sempre chamou o seu povo. Irmão Niltinho, isso não é uma realidade apenas de Atos 2, quando a gente vê lá, né, a descida do Espírito Santo, né, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, né, ali naquele cenário. Quando, de repente, essa questão do avivamento, ela não está não é distrita, não é somente não está englobando apenas essa questão de Atos 2. Todas as vezes que a gente olha para a Bíblia Sagrada, que a gente vê o povo de Deus se afastando, que a gente vê o povo que Deus chamou insensível à voz de Deus, quando a gente vê o povo de Deus numa realidade diferente, numa realidade espiritual diferente daquela que Deus queria, a gente vê uma intervenção divina para que o seu povo pudesse retornar ao caminho, retornar à realidade que Deus queria. É o texto que nós lemos nessa manhã. A gente vê a nação de Israel, quando Salomão ele edifica o templo, quando Salomão acaba de construir o templo, ali no capítulo 13, no capítulo 14, diz a Bíblia que ele faz um sacrifício, irmão Niltinho, como nunca antes havia sido sacrificado. Ele sacrifica inúmeros bois, inúmeros cordeiros, né, dando ali glórias a Deus. E diz a Bíblia, né, um texto antes desse que eu li, que a glória de Deus é derramada, que a Shekinah de Deus invade o templo de uma tal forma
que os sacerdotes não podiam entrar, e aquele que estava fora não podia entrar no templo, aquele que estava dentro do templo, ele não podia sair do templo, porque a presença de Deus foi algo sobrenatural, foi algo praticamente visível, praticamente apalpável, né, para a gente... praticamente palpável, para a gente ter uma noção do que foi esse derramamento no Antigo Testamento. Então a gente vê todas as vezes que um grupo de pessoas, que alguém está disposto a viver essa nova realidade, a estar exatamente no centro, não da nossa, mas da vontade de Deus, a gente vê uma transformação na realidade espiritual. E o tema avivamento não é um tema só para a igreja de hoje, é um tema que foi vivido pela igreja primitiva, é um tema que foi vivido pelos apóstolos, é um tema que foi vivido, né, e foi difundido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É um tema que foi anunciado pelo precursor do Messias, João Batista, quando ele diz ali, né, no Jordão, para aquelas pessoas: olha, hoje eu estou batizando vocês com água, mas após mim vai vir após mim virá a qual eu não sou digno nem desamarrar as suas sandálias, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então a gente vê Jesus, os apóstolos, João Batista, e já no Antigo Testamento, Deus desejando mudar a realidade espiritual ante a apatia, ante a letargia, ante a insensibilidade, ante um esfriamento de uma nação. Deus deseja intervir nas nossas vidas, irmãos, para fazer com que alcancemos algo da parte de Deus, algo diferente daquilo que o mundo tem, algo que venha realmente do trono de Deus. Então a gente vê que é um desejo de Deus que a sua igreja seja avivada. É um desejo de Deus que eu seja, que você seja. Porque às vezes, irmão Nutinho, irmão Edson, a gente fica esperando. Eu gostaria que fosse assim. Eu gostaria que a igreja fosse assim. Eu gostaria que o pastor da minha igreja fosse assim. Que o grupo de obreiros fosse assim. Que o ministério de música fosse assim. Mas essa questão não depende da igreja. Depende de mim. Depende de você. É algo que Deus chama eu de forma individual. Chamo você de forma individual para se tornar uma pessoa mais viva, se tornar uma pessoa mais animada, se tornar uma pessoa sensível à voz de Deus. A gente vê essa realidade no Antigo Testamento, né? O avivamento, né? Embora nós temos todas as vezes que se fala de avivamento, fica impossível a gente não lembrar de Atos 2, porque é um revestimento do poder de Deus, é a promessa que Deus fala, né, que o próprio Jesus fala, né, sendo cumprida de forma clara, aquela promessa que ele diz lá em Atos 1, né, salvo engano, verso 8 e 9, quando ele fala para os discípulos: mas ficai em Jerusalém até que do céu vocês vão ser revestidos de poder, mas há de vir sobre vós a virtude do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus falando: olha, vocês serão as minhas testemunhas, não somente em Jerusalém, ou em Samaria, ou na Judéia, mas até os confins da terra. Então a promessa estava ali. E a gente vê, desde o Antigo Testamento, todas as vezes que o povo de Deus, todas as vezes que eles se afastaram, que eles se tornaram insensíveis, que eles ficaram longe da voz do Senhor, Deus levantou alguém para mudar a realidade. Deus levantou alguém impulsionado pelo próprio Espírito Santo de Deus, que agiu no Antigo Testamento também, né? Não da forma que ele age hoje, mas o Espírito Santo vinha sobre a vida daquela pessoa e que aquela pessoa pudesse mudar a realidade. A gente vê essa realidade sendo mudada no povo de Israel, né? Durante os 40 anos que eles estavam ali no deserto. Todas as vezes que o povo de Israel fazia alguma coisa, Deus levanta ali Moisés para mudar a realidade. Um homem cheio do Espírito Santo, para fazer com que o povo voltasse. É o tema que nós lemos aqui hoje. Olha o que o Senhor diz: e se o meu povo... Olha aqui, depende, para que isso aconteça de uma forma viva no nosso meio, depende depende de você dar ouvidos, né? E ele fala de humilhar, ele fala de orar, ele fala de buscar a face, ele fala de se converter dos seus maus caminhos. Olha só o avivamento nos chamando por uma realidade diferente de, às vezes,
aquela que eu quero. Às vezes eu quero uma vida mais confortável, às vezes eu quero uma vida melhor, às vezes eu quero uma vida mais tranquila. E nem sempre é isso que o Senhor quer para mim, nem sempre é isso que o Senhor quer para você. Então, a mensagem que eu tenho para nós é essa, que o avivamento ele esteve presente no Antigo Testamento. A gente pode ver Moisés, um homem chamado por Deus, o próprio rei Salomão, que faz com que, né, no início ali da sua carreira, que faz perfeitamente da forma que Deus havia dito e tem a aprovação de Deus. Ele tem a aprovação de Deus. E a gente vê que todas as vezes que Israel, né, os demais reis que vieram no Antigo Testamento, que fizeram coisas que não eram agradáveis, a gente vê Deus levantando outros reis, né, como o rei Josias foi levantado, né, para fazer a diferença. A gente vê, né, Ezequias, que Deus levantou para fazer uma diferença. O próprio rei Josafá, no Antigo Testamento, a gente vê Deus impulsionando esses homens através do seu Espírito Santo para mudar a realidade de Israel. Todas as vezes que Israel se afastava do propósito, todas as vezes que Israel se tornava insensível, todas as vezes que Israel deixava a letargia, a mornidão invadir aquela nação, Deus levantava alguém comprometido. Se você for ler no livro das Crônicas, se você for ler no livro dos reis de Israel, a gente vê esses reis que eu citei aqui, como Josias, como Ezequias, como Josafá. A gente vê a palavra falando assim, e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. É dando ouvido a isso que nós lemos aqui nessa manhã. Se humilharam, oraram, buscaram a face, se converteram dos seus maus caminhos e experimentaram o melhor de Deus. Diz a Bíblia que, né, até essa questão do cativeiro na Babilônia, que iria acontecer por causa de Israel estar fora do propósito, por diversas vezes Deus adiou essa questão, porque encontrou alguém disposto a mudar a sua realidade espiritual e mudar a realidade espiritual de Israel. Então a gente vê que no Antigo Testamento essa questão do avivamento já era presente. E eu queria traçar aqui, né, essa questão do avivamento e falar que isso aconteceu no Antigo Testamento com vários homens de Deus que foram chamados para mudar, né? Porque a gente não pode, no time, ficar esperando em A, em B ou C. Deus está contando com você. Deus está contando comigo. Deus está contando com o irmão Edson. Deus está contando com você que está online nessa manhã. Quem sabe é você que Deus está despertando para mudar a realidade lá na sua casa, lá no seu bairro, lá na sua rua. Quem sabe na sua cidade Deus conta com você para mudar a realidade. A Bíblia fala de homens de forma individual que Deus levantou e conseguiu mudar a realidade da nação de Israel. Esses reis que eu citei aqui nessa manhã, Deus contava com eles e eles ouviram, eles foram sensíveis à voz de Deus e mudaram a realidade. E traçando esse paralelo do Antigo Testamento, a gente pode observar que o avivamento também esteve presente no Novo Testamento. O avivamento na vida do profeta João Batista, que foi o precursor, homem cheio do Espírito Santo, né? Homem que era um nazireu, homem que era chamado, homem que desde o ventre, nascido de mulher estéril, né? Um milagre de Deus, filho ali de Zacarias, salvo engano, e da irmã Isabel, né? A gente vê um milagre na vida daquela família, e alguém que veio para tornar público, né? Para fazer menção do Messias, né? Então a gente vê no Antigo Testamento Deus agindo, e a gente vê também no Novo Testamento Deus agindo. A gente vê o avivamento presente no Novo Testamento, na vida de Jesus Cristo, quando ali junto ao poço de Jacó, em João, salvo engano, capítulo 4, quando ele está diante daquela mulher samaritana, né? Após aquele diálogo, ele fala para ela, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Ali ele estava falando não de água no seu sentido físico, né? Na questão da química, mas sim daquilo que começa dentro da gente. Ele fala, se você tomar da água que eu te der, mulher,
dentro de você vai jorrar um rio de água viva. É essa a questão. Isso é avivamento, algo que transforma, algo que nos tira do comodismo, algo que nos leva aos princípios da igreja primitiva, algo que nos leva, que nos retorna à oração, que nos retorna à leitura da palavra, que nos faz retornar aos princípios, que nos faz retornar às experiências que já vivenciamos e que ainda vamos vivenciar na presença de Deus. Então a gente vê esse tema presente no Antigo Testamento, a gente vê esse tema presente no Novo Testamento, a gente vê esse tema presente na vida de Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, mas ele fala, né, lá em Filipenses, que não teve usurpação. O apóstolo Paulo, que ele sendo Deus, ele não teve usurpação de ser igual a Deus. E traduzindo isso, fala que ele não quis chamar isso para si, ele não fez questão, né? Não teve usurpação, que ele não fez questão disso, mas antes ele, né, encarnou. Antes ele deixa toda a sua majestade de lado. Embora ele nunca deixou de ser Deus, mas ele deixa a sua majestade. Encarna e vem aqui nos dar o exemplo dessa questão. E a gente pode ver o avivamento na vida de Jesus Cristo, no nascimento de Jesus Cristo, quando o anjo aparece para Maria, ele fala, descerá sobre ti a unção, descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, né? E o Espírito Santo, através do Espírito Santo, você irá de conceber. Então a gente vê já na concepção, né? Ali já, quando o Espírito Santo, o anjo Gabriel aparece para Maria. Então no nascimento do Senhor a gente vê o Espírito Santo. No batismo, quando ele está no Jordão, né, quando ele acaba de ser batizado, diz a Bíblia, né, os evangelistas falam a respeito disso, o evangelista Mateus, o evangelista Lucas, que quando ele sai das águas, né, o Espírito Santo repousa sobre ele em forma de uma pomba, e uma voz se ouve nos céus, este é o meu filho amado em que eu tenho prazer. Então o Espírito Santo na vida, o avivamento na vida de Jesus Cristo no nascimento, o avivamento na vida de Jesus Cristo no batismo, o avivamento no ministério de Jesus. A gente vê, né, logo quando ele sai dali, antes dele escolher os seus apóstolos, a Bíblia fala no capítulo 4 de Mateus, que o Espírito Santo levou Jesus até o deserto, para ele ser tentado, e ali ele vence, né, de uma forma física, o nosso adversário, para nos dar o exemplo. Então a gente vê Jesus impulsionado pelo Espírito Santo. Então a mensagem que eu tenho para nossas vidas nessa manhã é justamente essa, que a gente possa estar sensível à voz de Deus. Deus deseja mudar. Não mudar a sua realidade, porque talvez você já está vivendo o avivamento de Deus. Glória a Deus, se você está vivendo. Mas Deus deseja mudar as pessoas que estão ao nosso redor. Deus deseja mudar a nossa casa. Deus deseja mudar a nossa família. Deus deseja mudar o nosso bairro. Deus deseja mudar a realidade espiritual da nossa cidade. Quiçá, né, quem dera. E quem sabe, Deus deseja mudar a realidade da nossa nação. E isso não vai começar com um grupo enorme de pessoas. Isso vai começar com algumas pessoas, e essa chama vai se espalhando, como fora no Antigo Testamento, como fora no Novo Testamento, como foi na vida de Jesus, como foi na vida dos evangelistas, como foi na vida dos apóstolos, como foi na vida do apóstolo Paulo, e assim como foi na vida dos pais da igreja, até chegar na Reforma e até chegar no século XXI. Deus deseja que Deus deseja que você, Deus deseja que nós estejamos atentos à sua voz. Ele quer mudar. Ainda tem tempo, ainda dá para fazer. Ainda tem muita coisa a ser realizada, irmão. Deus tem muita coisa para fazer. Ele não precisa de muito, ele precisa de um coração aberto. Ele precisa de uma vida disposta. Ele precisa de um ouvido sensível. Ele precisa de alguém que se disponha a se colocar na brecha, para que através dessa pessoa, uma realidade, né, a vida espiritual dessa pessoa possa ser transformada e a vida de muitos outros possa ser transformada. E aqui trazendo uma conclusão dessa manhã, é que Deus deseja mudar a nossa realidade. O avivamento não é um tema do Novo Testamento. Estar avivado não é apenas
dons espirituais. É muito além disso. Os dons espirituais faz parte do avivamento, mas é uma igreja coesa, é uma igreja unida, é uma igreja que vive todos os propósitos que Deus chamou essa igreja para viver. Você, sendo uma pessoa avivada, uma pessoa cheia do Espírito Santo, você tem condição de mudar não somente a realidade daqueles que estão à sua volta, mas eu acredito que você tem condição, através do Espírito Santo de Deus, de mudar muitas vidas e de levar muitas vidas ao encontro de Jesus e realmente a gente viver o propósito de Deus para nossas vidas. Trazendo aqui a conclusão, é isso que eu quero falar. É isso que eu quis trazer para nós nesta manhã. Deus deseja mudar a nossa realidade espiritual. Deus deseja fazer muito mais. Eu sei que Ele tem feito na sua vida, mas Ele quer fazer mais. Depende de mim, depende de você, depende de nós. Darmos ouvidos para que realmente as coisas possam acontecer muito mais. Para que possa acontecer aquilo que o apóstolo Paulo diz, né? Mais, muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus quer fazer mais na sua vida, Deus quer fazer mais na sua vida. Que o avivamento possa estar presente. É desejo de Deus que eu seja avivado. É desejo de Deus que você seja avivado. É desejo de Deus que a realidade espiritual da nossa cidade seja mudada. E depende de nós, depende da igreja, que somos representantes de Deus aqui nessa terra. Essa é, irmão Noti, a mensagem que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Agradeço aqui já de coração e que Deus continue nos abençoando. Desculpa aí se eu fui um pouco extenso, mas muito obrigado por essa oportunidade nessa manhã. Rapaz, irmão, não foi extenso, não. A gente tem que ter esse cuidado, né, de tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração. A gente não voltar para casa com nada daquilo que Ele falou, né? Então, assim, tem que entregar tudo. E glória a Deus pela sua vida, tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, você deixou aqui para os nossos corações. E nós temos certeza que quando essa mensagem chegar, haverá uma transformação, haverá o início, né, de uma transformação, de rever alguns conceitos, alguns valores. Porque é interessante, irmão Wesley, que muitas das vezes a gente quer viver o sobrenatural de Deus e quer ser abençoado e tudo, mas não buscamos o Senhor da forma correta, né? Não buscamos o Senhor com toda a intensidade do nosso coração, como diz a palavra. Buscamos de forma meio que meia boca. E o nosso Deus, Ele é Deus de relacionamento, Ele não aceita busca meia boca, né? Então, assim, essa palavra é uma palavra de confronto aos nossos corações, né? De exortação, com muito amor, mas de exortação, nos lembrando de que temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? Invocá-lo enquanto há tempo. Porque chegará o dia, né, que teremos fome não de pão, mas sim da palavra de Deus. E esse tempo está chegando, onde as pessoas têm trocado aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Mas que o Espírito Santo possa fortalecer a minha, a sua caminhada, a desse irmão, a dessa irmã, em nome de Jesus, para que possamos continuarmos firmes, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, mas também em meio às maravilhas do nosso Deus. Muitas das vezes focamos apenas naquilo que não está dando certo, naquilo que foge ao nosso controle, mas nos esquecemos de ver as maravilhas que o Senhor tem operado em nossas vidas. E eu vejo assim, sempre que vem um convidado aqui, uma convidada, eu fico impressionado como Deus fala, como Deus é maravilhoso. E esse amor de Deus, né, em nos querer trazer para perto, nos levar para perto dele, através de Jesus Cristo, né, que só Jesus Cristo é o nome que pode nos levar, né, de volta aos caminhos do Senhor, aos caminhos que Deus planejou. E eu fico muito feliz, tá, irmão Wesley, vendo você trazendo essa palavra, como você falou que não é pregador, é um ótimo pregador, sim, para a glória de Deus, sabe? Então, assim, você e eu e todos aqueles que somos servos do Senhor, nós temos obrigação de falar desse amor, desse Deus maravilhoso, né? Temos que anunciar que Ele faz. Gente que lida com muita gente, a gente vê muitas das pessoas sem esperança,
sabe? Sem ter um horizonte, sem ter, assim, sem viver a vida com entusiasmo, né? E, e eu amo esse projeto porque ele me dá a oportunidade de estar levando a vidas essa questão do viver, claro, para o Senhor, de nos lembrar de que nós temos um Pai. Muitas das vezes nos achamos, né, nos sentimos órfãos. E esse projeto ele vem justamente para nos lembrar de que não somos órfãos. Nós temos um Pai, o melhor Pai de todos, o Pai amoroso. O nosso Pai é o nosso Deus. Irmão Wesley, queria que você orasse depois no finalzinho, justamente para essas pessoas que ainda não têm noção de que tem um Pai, não tem noção de que tem um Deus que vela pela sua vida, que guarda a sua vida. Mas antes de você estar orando, fazendo a oração final, eu vou chamar nosso irmão Edson novamente. Ele está ministrando um louvor. E aí depois, você em nome de Jesus, seja orando por nós, nos abençoando. Gratidão a Deus pela sua vida mesmo. Gratidão a Deus pela vida do nosso irmão Edson. E certa vez o pastor Caio, que é um pastor, um amigo nosso lá de Divinópolis, ele falou assim, Deus tem que pegar uns caras meio loucos para fazer a obra dele. E aí, quando veio esse projeto às 6 horas da manhã, eu falei assim, eu sou um desses caras meio loucos. E você, irmão Edson, você, irmão Wesley, vocês também são meio loucos, vocês também não escaparam não, tá bom? Porque eu louvo a Deus quando homens e mulheres, assim, pela mais pura graça de Deus, quando Deus toca no nome para a gente chamar, né, a gente ora, pede a Deus que possa estar direcionando. Por isso que eu falei no início que não foi planejado vocês dois estarem juntos novamente. O projeto de Deus, é um propósito de Deus nisso. Eu ainda não sei, mas Deus sabe qual que é o propósito de estarmos nós três aqui nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, na hora que a pessoa for assistir esse culto. Não sei, mas Deus sabe. Então, assim, tudo Deus tem um propósito. E eu, de antemão, também eu quero agradecer a todos os irmãos e irmãs, pastores, pastoras, evangelistas, membros de igreja, levitas, todos aqueles que, durante esses 123 semanas, foram convidados, não por mim, mas convidados pelo Senhor, através de mim, para estar aqui cultuando o Senhor e aceitá-lo. Que Deus abençoe cada um de vocês, onde vocês estiverem aí. Tá? Que Deus abençoe. Gratidão mesmo a Deus pela vida de vocês, em nome de Jesus. Irmão Edson, nos conduz em adoração. Depois nosso irmão Wesley vai estar orando. E assim encerramos esse culto ao nosso maravilhoso, poderoso, grandioso Deus, em nome de Jesus. Amém. Minutinho, eu sempre gosto de contar uma experiência, né? E, assim, ouvindo essa palavra, né? O irmão Wesley, ele, assim... Cara, ele fala que não é pregador, mas assim, eu tenho que corrigir ele. Você é bênção, varão. Você é bênção. Você traz a palavra e Deus te usa com poder, entendeu? Não pode deixar de reconhecer isso, não. A honra a Deus, glória a Deus, mas Ele te capacita, Ele te fortalece, tá, meu irmão? Não pense que você não é. Você é e é muito abençoado, certo? Eu ouvindo essa palavra, eu voltei em 1994. Eu sou antigo, né, irmão? Já falei, eu sou das antigas, né? E eu tive uma oportunidade, em 94, de participar de um encontro de louvor, na época de juvenil ainda, né? Eu era adolescente na igreja, e estava chegando para a igreja. Eu cheguei em 93, né? E em 94 eu tive a oportunidade de participar desse encontro, lá em Guarapari, no Sesc de Guarapari. 94, né? Nós já temos quase 30 anos isso. E eu passei por lá esses dias e eu não lembrava onde era o Sesc de Guarapari. E de repente, quando eu passei na rua, em frente ao Sesc, e eu olhei para ele, e eu... Sabe quando você tem aquele filme que retorna na sua mente, daquele momento que você vivenciou ali, aquela experiência com Deus, aquele momento com Deus? Então, assim, como eu estava novo na fé, aquilo para mim foi muito marcante. E lá eu ouvi uma música, uma canção da banda Resgate, né? Todo o Som, e eu queria cantar essa música agora. Eu fiquei muito maravilhado, porque assim, como que Deus ele trabalha nas nossas vidas, né? Como o irmão Wesley falou a respeito, né, dessa transformação
que acontece em nós e que a gente pode levar para outras pessoas, é isso que eu tenho vivenciado na minha caminhada de fé. Desde 93, que a gente tem trabalhado isso. Estando, né, no louvor ou não estando no louvor, a gente está envolvido com essa questão de levar o evangelho a outras pessoas. Amém? Vou cantar do meu jeito, né? Do meu jeito simples de cantar aqui, entendeu, irmão? Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair deste universo de amor. A ele todo som de todos nós, a ele todo tom e toda voz, cantem glória. A ele todo tom de todos nós, a ele todo tom e toda voz, cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A ele todo som de todos nós, a ele todo tom e toda voz, cantem glória. A ele todo som de todos nós, a ele todo tom e toda voz, cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Amém. Obrigado, irmão Nutinho. Um abraço aí para o nosso irmão Wesley. Fiquem todos na paz do Senhor. Que louvor, hein, irmão? Glória a Deus, hein, rapaz? Que lindo, 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 lindo. Músicas que são direcionadas ao nosso Deus, mas que enchem nosso coração de alegria, né? Impressionante. É muito lindo, muito lindo, muito lindo. E quando você louvava aí, eu lembrava, né? Mesmo ele conhecendo o nosso interior, ele escolheu nos amar. Talvez você do outro lado aí está pensando assim, mas eu sou tão pequeno, sou tão falho, sou tão isso, tão aquilo. Ai, meu irmão, minha irmã, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor te escolheu para vencer. O Senhor te escolheu para vencer. E por que ele escolheu para vencer? Porque aos vencedores
né? Aquele que vencer, aquele que perseverar até o fim, herdará o reino dos céus. E essa música aí é do reino dos céus, hein, irmão Edson? Que música bonita. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aí do outro lado, nós vamos orar agora, vamos ter concordância com a oração que o irmão Wesley vai fazer. Você que está aí, feche seus olhos e deixa Deus tocar no seu coração em nome de Jesus. Irmão Wesley, ore por nós e assim terminando em nome de Jesus. Muito obrigado a vocês. Obrigado a você que acordou cedo, que esteve conosco aí durante esse culto. Obrigado a você que tem orado por esse projeto, tem curtido, tem compartilhado, tem abençoado outras vidas, né? Porque a partir do momento que você compartilha, você também é um parceiro nosso abençoando outras vidas em nome de Jesus. Irmão Wesley, fica à vontade. Mais uma vez, né? Quero agradecer o convite que me foi feito, rapidinho aqui antes de orar. Irmão Nilton, irmão Edson, que Deus continue abençoando a sua vida, tá? Você continue sendo esse levita abençoado. Foram louvores essa manhã que realmente tocou o nosso coração. E rapidinho, que você falou dessa questão da nostalgia, faz parte. Eu também não sou tô muito novinho, não. Eu sou de 96. Eu iniciei a carreira na fé em 96 e impossível a gente não lembrar dos primeiros passos, né? Fica impossível não lembrar. E é bom a gente lembrar, né? Porque a Bíblia não requer isso de nós. Vamos orar nessa manhã. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos nesta manhã pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de uma vez mais estarmos na tua presença. Agradeço o Senhor pela minha vida, pela vida do irmão Nilton, que esse projeto continue sendo bênção na vida de pessoas. Agradeço ao Senhor pela vida do irmão Edson, que ele continue sendo usado através dos louvores e através do chamado que o Senhor o tem chamado, para continuar trazendo a palavra aos corações. Senhor, que a mensagem, que os louvores que foram entoados nessa manhã, possa ter encontrado guarida nos corações. Essa pessoa que está online nos ouvindo, essa pessoa que vai ouvir essa mensagem depois, né, gravada no YouTube, que venha a ser abençoado pelo Senhor, que venha a ser despertado pelo Senhor, para viver o avivamento que o Senhor quer que vivamos. Que o Senhor quer que a nossa realidade espiritual seja transformada de tal maneira que a gente venha influenciar aqueles que estão à nossa volta. É tempo de vivermos um avivamento. É tempo de vivermos algo novo diante de Ti. Abra nossa mente, abra o nosso coração, nos impulsione que o Teu Espírito Santo possa ser derramado de forma tal, ainda mais nas nossas vidas, para que possamos, como está escrito lá no livro do profeta Ezequiel, navegar no rio do Espírito e não fazer a nossa vontade, mas sim a vontade do Teu Espírito Santo. Que todos nessa manhã sejam alcançados pelas Tuas poderosas mãos e que o Teu Espírito Santo mude cada dia a nossa realidade. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela palavra, pelos louvores. Muito obrigado por estar conosco nesta manhã. Eu oro a Ti e já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite. Amém, irmãos. Muito obrigado. Eu agradeço. Isso. Eu fui chamado de novo. Com a presença do irmão Edson. Tá, Deus proverá esse momento de novo, em nome de Jesus. Irmãos, muito obrigado mesmo, de coração. E nosso Deus trabalha com propósitos e Ele sempre age em nosso favor. Glória a Deus pela vida de vocês. Deus continue abençoando a vocês, família, ministério, em nome de Jesus. Um forte abraço. E esse foi o projeto Sábado com o Pai de hoje, momentos preciosos na presença do nosso Deus, com esses dois irmãos abençoadíssimos aí. E obrigado a você que esteve conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça na sua caminhada em nome do Senhor Jesus. Obrigado a todos os nossos intercessores, obrigado ali ao nosso grupo de WhatsApp, aos irmãos, às irmãs que têm orado por nós. Deus abençoe e fortaleça vocês em nome do Senhor Jesus. Obrigado à minha família, que Deus possa abençoar. Obrigado a Isa, obrigado a todos os intercessores, aos amigos, aqueles que têm compartilhado,
a todos que participaram, a todos que de uma forma ou de outra deixaram aí seu comentário. Que Deus possa estar fortalecendo a vida de vocês em nome do Senhor Jesus. E, em nome de Jesus, querendo Deus, até sábado que vem, onde estaremos com o nosso 124º programa para a glória de Deus. Deus abençoe. Gratidão a Deus mais uma vez pela sua vida em nome de Jesus.